Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Prestes da Comunicação e eu estou aqui com um convidado na APAS para a gente conversar bastante sobre etiqueta eletrônica, bem objetivo. Eu vou deixar que ele se apresente, tudo bom? Tudo bem, Rafa? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodolfo Antunes, eu sou diretor comercial da Rede Sol Antunes. E é um prazer estar aqui no estande da Toledo, vendo um estande maravilhoso, lotado. E sempre quando a gente fala de Toledo, a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de solução para o varejista. Então, é claro que fazer parte dessa conversa vai ser um prazer para mim e para toda a equipe da Rede Sol. E me fala um pouquinho, onde que a Rede Sol e a Toledo do Brasil se encontram e se encontraram de uma primeira vez? Conta um pouquinho da experiência dessa história. Cara, é difícil um varejista no Brasil que não tem uma relação com a Toledo, né? Porque a eficiência que vocês têm em balança, o quanto vocês são relevantes nessa categoria, quando a gente fala de balança, a gente sabe quando a gente fecha com o setor de açougue, com feirinha ou padaria, e precisa de uma balança, todo mundo só se fala em Toledo. Então é difícil a gente falar onde que a gente se encontrou, né? A Rede Sol é uma empresa familiar, a gente está em Mirassol, interior de São Paulo, desde 1946. Então a gente se identifica muito na Toledo por isso, né? Pelas pessoas que estão na Toledo. Quando a gente fala de inovação, a gente é uma empresa que gosta muito de inovação, até o tema que a gente está falando hoje é um pouco de etiqueta eletrônica, que leva muito a questão de inovação. E para a gente da Rede Sol, a gente está desde 2014, e a gente começa a relação com outra empresa. A hora que a Toledo assume o atendimento, a gente ficou muito satisfeito, né? Porque a gente sabe que a gente está, sim, sendo muito bem cuidado. Então a gente tem uma relação há muito tempo com a Toledo. Fica um pouco meia dúvida de quanto que a gente iniciou, mas a gente sabe que no varejo, principalmente brasileiro, a Toledo é referência para todos nós. Tá. Você falou de inovação. A Toledo do Brasil inovou bastante. A gente brinca, né, que até a nossa marca de produto e serviço, que é o Prix, é a inovação da Toledo do Brasil. E veio muito com a gente sair um pouco só de balança e trazer outras coisas, por exemplo, as etiquetas eletrônicas. A Toledo busca, tipo, em outros lugares, esse tipo de inovação, referência, tenta ser referência no país e também viaja o mundo procurando coisas novas para trazer para os nossos clientes. Eu queria saber de vocês, a Rede Sol, como que vocês fazem para buscar essas inovações dentro do métier de vocês? Cara, pra gente é muito claro quando a gente fala de inovação. Primeiro ponto, se a inovação tiver um custo acessível pra gente, melhorar nossa produtividade e abaixar nosso custo operacional mensal, ela faz sentido pra gente. Então isso tem total relevância. Inovação é algo curioso, né? Porque o que pode ser novo para a Rede Sol já acontece em outros mercados. Então acho que a grande questão é, se identifica que a nossa cultura está dentro do nosso modelo de negócio, a gente vai sim implementar na nossa empresa. Eu acho que a grande questão para nós, que é uma facilidade muito grande, está muito implantado na nossa cultura, junto dos nossos colaboradores, quando a gente fala de inovação. Então a gente tem N tipos de inovação que a gente pode falar. Etiqueta eletrônica para a gente, como a gente falou, quando a gente fala dos nossos colaboradores, desde 2014, então a gente tem para 10 anos com a etiqueta eletrônica. Hoje a gente acabou de inaugurar, faz 2 meses, a nossa cozinha não tem mais fogão. A gente implementou um sistema que chama iVairo, que é também uma inovação. Então a inovação para a gente está sim no nosso dia a dia, ela está na nossa veia. A gente tem um orgulho muito grande de falar que é uma empresa inovadora. E você me fez uma pergunta muito interessante. Como você busca inovação? Felizmente, eu tenho grandes parceiros que me trazem inovação. Eu costumo brincar bastante que o varejo, ele é um prédio que tem vários apartamentos. E cada fornecedor, ele é responsável pelo seu apartamento. E dentro do apartamento de balança de etiqueta eletrônica, eu tenho um parceiro que chama Toledo. E esse cara é responsável por trazer inovações. Por isso que eu sempre busco fornecedores que estão sempre acima do tempo. E quando a gente está em 2014, esses caras estão em 26, 27, 29, pensando na frente. Por isso que eu acredito muito na Toledo, tanto em balança quanto em etiqueta. Então, só para resumir, quando eu falo de inovação é buscar o parceiro certo que vai estar à frente do tempo. Legal. Agora a gente falar de etiqueta eletrônica mesmo. É uma inovação, você está no DNA de vocês implementaram. Queria saber um pouquinho da percepção de vocês quanto aos seus clientes. Porque para o negócio, é bem claro os retornos. Se quiser pode até falar um pouquinho mais, mas também para o cliente. Cara, para o cliente, né? Eu tive como cliente nos últimos 3 anos um varejo na Itália, na França e no Canadá. Eu fui fazer uma pesquisa de varejo lá para conhecer alguns supermercados, conhecer algumas farmácias, e é assustador o quanto lá é claro etiqueta eletrônica. Você pode ir num varejo grande, num varejo pequeno, uma farmácia grande, uma farmácia pequena, tem etiqueta eletrônica. Já no varejo, principalmente alimentar brasileiro, é algo que a gente pode falar de inovador. Porque a hora que a gente roda o varejo, ele ainda não é algo tão claro. Pro cliente, eu acho que sem dúvida para ele te dá, para a loja, modernidade. É uma loja mais clean,
é uma loja que tem a maior sacrifício para o cliente. Qual que é o maior sacrifício para o cliente? Ele ir na gôndola e a hora que ele chegar no caixa ter diferente preço. A gente sabe que não acontece mais isso. Até quando a gente colocou a etiqueta eletrônica, a gente fez uma pesquisa que a gente fez um índice de sacrifício na nossa loja. E os clientes falaram pra gente que a maior dor na loja é a diferença de preço que a gente tinha na gôndola e no caixa. E a gente sabe que satisfação do cliente é muito complexo. E quando a gente fala muito de atendimento, o atendimento não é simplesmente a operadora, o repositor, a pessoa. É a experiência do cliente na loja. E a experiência de preço é extremamente traumática. Então, por isso a gente fez a opção da etiqueta eletrônica. Para a gente não ter mais esse problema de faltar o preço ou principalmente ter o preço errado. Rodolfo, hoje vocês não têm mais problema de troca de preço? No produto, não. Só que, infelizmente, ainda tem alguns cartazes na loja que tem esse problema de preço. Só que a etiqueta eletrônica, ela elimina totalmente esse sacrifício para o cliente. Sim. Cartaz, você disse, as próprias mídias para divulgação, parte promocional. Parte promocional ou algumas ilhas. Tem algumas ilhas de produtos mais brutos que a gente acaba não colocando a etiqueta eletrônica até pelo trauma. Mas a gente sabe que ainda tem um pouco de dificuldade. Porque é operacional, né? E aí a gente sabe que mesmo uma equipe bem treinada, mesmo uma equipe que tem uma conscientização tão importante desse preço, é humano. Tanto humano a gente vai ter a falha. Principalmente no dia de hoje, que a troca de preço no varejo está praticamente 200, 250 itens por dia. Nossa. Então olha a dificuldade para esses caras, cara. É humanamente impossível você acertar 100%. E a etiqueta eletrônica está aí para solucionar. Sim. E quanto a colaboradores, que a gente sempre fala, a tecnologia vem, e existe um receio, um medo, eu acredito que seja até um mito, né? Que isso vai substituir uma pessoa. E na verdade ele otimiza o trabalho dessas pessoas. Qual a experiência de vocês quanto a isso? Eu falo bastante sobre isso, sobre substituir o trabalho, né? O quanto que a tecnologia vai tirar o trabalho das pessoas. A gente sabe que hoje no Brasil, não é somente no varejo alimentar, mão de obra é uma dificuldade. A gente sabe o quanto que é difícil a gente contratar, a gente sabe o quanto que é difícil reter esse colaborador, a gente sabe o quanto que é difícil o colaborador entender a cultura da sua empresa. Eu não acredito que a tecnologia está aí para tirar vagas de trabalho, pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ser adaptáveis às novas tecnologias. Então isso está muito claro para mim. Está muito claro na nossa cabeça. É lógico que quando você coloca a etiqueta eletrônica, você consegue diminuir a quantidade de colaboradores no setor de reposição. Porque você não precisa ter colaborador trocando preço. Então isso aumenta muito mais a produtividade no seu dia a dia. Só que esse colaborador, ele não vai perder a vaga dele pela etiqueta eletrônica, pelo contrário. Talvez em um setor que eu tinha 14 colaboradores, eu vou para 10, vou para 12. Só que esse cara, ele tem N funções dentro da empresa que ele pode substituir. Então isso é muito importante. É muito importante pelo colaborador entender que a etiqueta eletrônica, ela tem a mesma dificuldade operacional que a de papel. Se você derrubar uma etiqueta eletrônica no papel, você pode derrubar a etiqueta eletrônica no chão. Então isso é um ponto muito importante. A parte operacional de deixar isso bem executado depende do colaborador. Por isso que é muito importante o colaborador na cultura da empresa. Está muito claro para ele que a inovação está ali para quê? Para te ajudar. A etiqueta eletrônica ela tem um ponto muito importante. O custo no Brasil ainda é um custo elevado. A gente sabe que não é investimento barato. Quando a gente fez a última loja, a gente chegou a fazer uma reunião com a equipe de reposição. A primeira pergunta que eles fizeram para a gente: essa loja vai ter etiqueta eletrônica, né? Porque o colaborador que no dia a dia trabalha com a etiqueta eletrônica, ele está acostumado. E ele é feliz com isso. Porque ele se acostumou com a praticidade e a produtividade. E é um fato curioso, Rafa. Nessa nova loja, a gente não comprou etiqueta eletrônica. A gente fez uma parceria com a Toledo e a gente alugou. Eu acho que é um ponto muito importante. Tem bastante varejista que não sabe disso ainda. Você tem a oportunidade de alugar. E a hora que a gente fez a locação, durante 60 meses ou 5 anos, pra gente foi extremamente vantajoso. Então foi um ponto muito importante que a Toledo trouxe pra gente. Isso é bem legal, um diferencial mesmo, né? Está começando a expandir isso daí. E falando do operacional, a gente falou de DNA da empresa, tecnologia, falamos dos clientes, da percepção, mas do operacional para vocês, a parte de controle de estoque, não sei se vocês utilizam para inventário, o que mais ela ajudou a otimizar na operação de vocês mesmo? A gente brinca que o maior dificultador da gente com a etiqueta eletrônica foi os promotores. Porque o promotor ele não tem a chavinha para tirar a etiqueta eletrônica e ele quer ficar mexendo no produto. Então, até para planograma de loja foi fundamental. Sim. Toda a etiqueta eletrônica a gente coloca ao lado esquerdo do produto. Sim. E eu fiquei muito feliz que na viagem que a gente fez para o Canadá esse ano, a gente viu que lá existia igualzinho.
todo o planograma da empresa, o produto começava sempre ao lado esquerdo. Então a etiqueta ficava ao lado esquerdo do produto. Então isso é muito importante. Essa última loja que a gente inaugurou, o gerente nosso, ele não tem uma sala. Por que ele não tem uma sala? Porque a etiqueta eletrônica nossa ela tem 6 páginas que ele consegue ver a última venda, custo do produto, a margem que esse produto está, quantidade de estoque. Então a etiqueta eletrônica, além dele ter o papel de facilitar para o cliente não ter mais troca de preço, pro gerente da loja, líder de reposição, ele é inteligente. Ele te mostra informações não somente do preço, mas informações inteligentes. Nossa, fantástico. E o que mais você teria a falar, por exemplo, para o mercado? Tanto dessa parte da tecnologia da etiqueta, quanto a parte de locação. O que você indicaria para outros players, parceiros ou não? Eu acho que para todo o mercado, a etiqueta eletrônica ainda... Todo mundo tem um sonho de ter. Eu acho que a gente conversar com qualquer varejista que fale que não tem sonho de ter uma etiqueta eletrônica pela facilidade. A gente sabe que todo mundo tem sonho, só que a gente sabe que também tem uma questão muito grande da questão de primeiro investimento inicial. Isso é um limitante muito grande. O que eu diria para qualquer varejista? Se der a oportunidade de fazer o primeiro aluguel. A gente tem hoje a Toledo, que a gente sabe que é um parceiro em balança, e a mesma parceria que a gente tem em balança, a gente tem etiqueta eletrônica com eles. Então, se der a oportunidade de fazer o trabalho de locação. E uma loja, pega uma loja pequena, faça esse trabalho, não esqueça que ela tem o mesmo trabalho operacional de quando ela cai no chão, quando a gente esquece de colocar numa etiqueta de papel, então a gente continua tendo os seus problemas operacionais disso, então depende disso, só que o que? Produtividade. Faça um exercício de quanto você consegue melhorar a satisfação e a experiência do cliente na sua loja. Que isso é uma grande questão. Rodolfo, qual que é o retorno de investimento que você tem? Esse valor de felicidade, de atendimento do cliente é um valor intangível. Isso é impagável. E aí a grande questão que eu pergunto para você, quanto você pagaria para um cliente falar que saiu satisfeito da sua loja? Que teve uma experiência diferente na sua loja? Que não teve erro de preço na sua loja? Isso é um case bem legal para a gente analisar. Então a etiqueta eletrônica, se der a oportunidade de ter, mesmo uma loja menor. Eu tenho uma loja que tem etiqueta eletrônica de 1.200 metros, 1.500 metros, 3.000 metros. E a gente é extremamente feliz já há 10 anos com a etiqueta. Isso, muito legal. Rodolfo, muito obrigado por esse bate-papo. A gente focou bem na parte de etiqueta, porque é bem disruptivo e só precisa ter um pouquinho mais de informações, ainda mais um case de sucesso que é a Edson. Cara, eu queria agradecer a oportunidade e sai um desafio para vocês, tem que trazer inovação para a gente. Apesar de a gente estar há 10 anos já com a etiqueta eletrônica, vocês como muito próximos de todo o sistema de etiqueta eletrônica, sempre tragam novas inovações. A gente vai estar sempre aberto para vocês. Obrigado, Rafa. Valeu, obrigadão.